nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos relasses, pra ouvir o que nos for dado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos ouvir o segundo hino com a irmã Sunamita. Louvado seja Deus. E você tem a liberdade de cultuar ao Senhor nesta noite, de prestar o seu culto racional, aleluia, ao Senhor dos Senhores, em nome do Senhor Jesus. Salve a igreja, com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 246, 246. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Tens tu paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Estarás bem seguro e corajoso quando a tentação chegar-se para ti. Tens a graça para ser vitorioso nas terríveis provações da vida aqui. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Só em Cristo encontrarás descanso, e ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus tu has de aprender a ser manso, e sua glória em ti o mundo admirar. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos ouvir a irmã com os avisos.
irmã Lenira com os avisos e logo após, né? Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Por nossos avisos. Quinta-feira, reunião para os adolescentes às 19 horas. Na sexta-feira, o culto da família às 19h30. Sábado, de 8 às 10, consagração para o círculo de oração. Às 16 horas, o culto infantil. Domingo pela manhã, 8 horas, a escola bíblica dominical. E às 19 horas, o culto de pregação e louvor. Hoje, após o culto, terá a sala de oração dos jovens. E já está aberta as inscrições para o batismo. Os irmãos que estiverem interessados, só procurar a secretaria da igreja. Esses são os nossos avisos. Amém. Louvado seja Deus, nós vamos adorar o Senhor nessa noite com as nossas ofertas, os nossos dízimos e ofertas. Vamos, aleluias, ouvir a pastora Silvia com louvor nessa noite, trazendo daquilo que melhor, aleluias, apraz o seu coração através do louvor. Aleluia. A paz do Senhor mais uma vez, igreja. Assim, ó, a paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor avançando pela fé. De novo, tá? A paz do Senhor, igreja. Aleluia. É para orar pelos dízimos de oferta, né? Tome na sua mão aquilo que você vai devolver para o papai, aquilo que pertence a ele. Dê o seu melhor e com alegria. Senhor e eterno Pai, apresentamos a Ti, Senhor, a semente que vamos devolver a Ti. Os dizimistas, os ofertantes, Pai, com alegria estão Te adorando através daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pai, nós Te agradecemos por este privilégio de poder semear em Teu reino. Recebe, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. A igreja adorando assim, olha. Eu adorarei ao Deus da minha vida, aleluia, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Adore, adore a Ele, aleluia. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Diga a Ele, peça, peça. Espírito, Espírito. Você pode ficar de pé? Fique de pé. Que desce como fogo. Ele pode te curar hoje. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Diga para Ele, diga, eu adoro ao Deus da minha vida. A igreja adorando, que me compreendeu. Adore sem nenhuma, não sabe explicar, mas Ele te ama. Espírito, Espírito, que desce, desce, Senhor, nesta noite. Enche a nossa vida. Vem como em Pentecostes. Enche, enche. Todo aquele que quer ser cheio, enche, Pai. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Adore, adore o teu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Júnior. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá. De novo, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus para todo sempre. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, nosso Deus. São anos, irmão, são anos e anos, falando todo tempo amém. Então é toda uma adaptação, um costume mesmo, é acostumar a falar da maneira que é para ser falado a partir de agora. Abra a sua Bíblia comigo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso de número 13. Nós estamos em uma sequência de estudos escatológicos. Nós iniciamos o estudo sobre sobre tudo aquilo que viria. Pode, fique à vontade. Tudo que viria após o arrebatamento da igreja. Já estudamos sobre o tribunal de Cristo. E agora nós já estudamos também a primeira metade da escatologia bíblica, na que se refere ao período da grande tribulação. Fomos nesse primeiro estudo, nessa primeira etapa, até uma certa parte e encerramos. E agora nós vamos dar prosseguimento à segunda parte do nosso estudo. Amém? Nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso número 13. Não quero, porém, irmãos,
que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a trombeta, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, Deus abençoe. Os irmãos estão vendo ali, vou fazer aqui, para quem, fique à vontade. Malenira, está dando para ver aí? Tá? Os irmãos estão vendo ali, no telão, uma figura que a gente tem mostrado aqui por várias vezes nos nossos estudos bíblicos. O que irá acontecer segundo a escatologia bíblica? A igreja está ali, trabalhando, batalhando, lutando, labutando, e a Bíblia nos diz que, como num piscar de olhos, acontecerá o arrebatamento. Está ali, a irmã Celine deu um zoom agora. O arrebatamento. Os mortos em Cristo, segundo o que Paulo escreveu aqui no capítulo 4 aos irmãos que moravam em Tessalônica, segundo o que iria acontecer: primeiro, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados ou transformados em um corpo glorioso, conforme diz 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 58, que diz que aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Depois nós vamos ser transformados, e aí juntos vamos nos encontrar nos ares, e depois subiremos até a presença do Senhor. Lá em cima, agora seguindo, esses que serão arrebatados, ali, vai mais um pouquinho, está ali, nesse momento, estará, isso aí é a parte terrena, tá, irmãos? Vai estar acontecendo no céu o que a Bíblia menciona como as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, e depois que forem recompensados todos os irmãos, aí nós vamos para as bodas do Cordeiro. Irmão, isso é coisa para crente, irmão. Crê nisso, irmão, que essa carne aqui será transformada, isso num abrir, como que? Num abrir e fechar de olhos, 8, não sei se é 10º milésimo de segundo. Isso porque na época era a coisa mais rápida que tinha, mas vai ser muito mais rápido. Nós vamos estar lá no céu, e aqui na terra vai estar acontecendo o que a Bíblia menciona ou descreve como o período da grande tribulação. Esse período da grande tribulação se divide em dois, estou fazendo um resumo. Claro, quem veio aqui no estudo passado, que foi aí há umas 2 ou 3 terças-feiras atrás, vai entender melhor. O primeiro período é o tal da falsa paz, né? O anticristo vai se manifestar e ele vem trazer uma falsa paz,
governo único, única moeda e única religião também. Ele vai conseguir unir todo mundo numa falsa paz. Aos 3 anos e meio do início do governo dele, ele vai agora, sim, aí nesse período da falsa paz, ele vai ter Israel ao seu lado. Ele vai convencer a Israel de que ele é. Israel vai até pensar que ele é o Messias. Mas, terminando o período da primeira etapa, 3 anos e meio, ele vai agora, porque vão construir, ali está a construção, templo reconstruído. Chamam de terceiro templo, o templo de Salomão. Hoje, irmãos, hoje, aí, no lugar onde reconstruirão o templo, existe uma mesquita muito grande dos muçulmanos, que se tocar ali, irmão, é mexer em ninho de marimbondo. Aí sim é a terceira guerra mundial. Mas o anticristo vai conseguir isso. Ele vai conseguir que construam esse templo. 3 anos e meio, aí ele vai requerer adoração a ele. É quando Israel vai abrir os olhos e dizer: não, nós só adoramos ao Deus Jeová e ao seu filho. Então, é quando ele vai jogar todas as nações contra Israel. E vão ser 3 anos e meio de guerra, de opressão, de maldade, de tudo quanto é coisa ruim contra Israel e todo aquele que professa a sua fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, então, vai ser, sabe? Aí alguém disse uma vez para mim assim: pastor, não tem problema nenhum não. Se eu ficar, eu espero não ficar, mas se eu ficar, vai ser moleza. Vierem com uma espingarda para mim, eu vou dizer: não nego a Cristo não. E aí eles vão metralhar. Aí eu falei para essa pessoa, né? Não vou dizer nem para ele nem para ela. Eu falei para essa pessoa: então, aquele que ficar, torça para que seja realmente uma metralhadora, um fuzil, um tiro certeiro e papuf. Mas se escolherem arrancar unha por unha, para ver se nega. E se resolverem dar choques, como eles dão, fazendo a tortura? E se eles resolverem fazer de tudo quanto é as torturas que fazem aí, que causam muita dor? A pessoa parou a pensar e disse: mas aí não é de Deus não, né, pastor? Eu digo: não, nunca foi de Deus, irmão. E o diabo, ele quer ver isso mesmo. Então, meus filhos, santa e santo de Deus, se esforce, batalhe, lute, ore mais, leia mais a Bíblia, consagre mais, jejue mais, esteja mais aqui na casa do Pai, faça de tudo que estiver dentro da palavra do Senhor, para que a tua fé seja fortalecida, para você ir, para nós irmos no arrebatamento, irmão, porque ficar aqui... Primeiro que eu creio que o Espírito Santo vai, com a igreja. Se hoje, irmão, com a ajuda do Espírito Santo, diga aí, mano, a gente já, Jesus tem misericórdia da minha vida, aí a gente chora, geme na oração, as lágrimas se embolam com as nossas palavras, e o Espírito Santo vai, pega a nossa oração, diz: Jesus, Ele quer isso. Tá bom, tá legal. Então Jesus nos ajuda, com a ajuda do Espírito Santo, irmão. Imagina sem Ele. Tem uma linha de crença, ou linha de pensamento, de ensinamento teológico, que acredita que o Espírito Santo vai continuar aqui. Eu não creio assim. Pastor, o senhor está embasado na Bíblia? Claro. Qual foi a finalidade do Espírito Santo que foi deixado aqui? João capítulo de número 14. Para consolar a igreja, para ajudar a igreja, para estar com a igreja. A igreja não estando mais aqui, embora os outros, aquele que não negar, se torne igreja, mas a igreja não está aqui. Qual é a finalidade do, como chama? Aquele que vem acompanhando a noiva. Dama de honra, né? Dama de honra que chama?
A pessoa que vem acompanhando a noiva é entregar para o noivo. Sim ou não? A função do Espírito Santo é essa, irmão. Hoje, a gente lê a Bíblia, e a Bíblia tem um sabor gostoso. Eu não sei vocês, mas quando eu começo a ler, aí dá vontade de ler mais um verso, aí dá vontade de ler mais um verso, aí dá vontade de ler mais um verso, aí a gente vai, oh delícia, oh maravilha. Por quê? Porque o Espírito Santo vai dando sabor para a leitura. E quando ele não estiver mais aqui? Primeiro que já estão proibindo a Bíblia em alguns lugares, já estão proibindo, e eles farão com que esse livro aqui seja relíquia de museu, vão proibir, tal como um filme que eu assisti, chamado, quem já assistiu aqui, o livro de Eli, é com aquele ator Denzel Washington, acho que é daquela forma ali, quem já assistiu é daquela forma ali, tá? Assistiu 3 vezes, né? É briga mesmo, vai matar uns aos outros para poder conseguir um exemplar da Bíblia, tá? Eu recomendo que assista. Quem não gosta de ver sangue e ver violência, não assista, tá, irmão? Porque tem. O livro de Eli. Muito bem. Nós paramos Alguém, por favor, tenha misericórdia de mim, me dê uma água, por favor. Nas principais ações do anticristo. Está ali? Não está lá. Já vai para lá. As principais ações do anticristo. Pronto, está ali. Olha o que ele vai fazer, irmãos. A igreja já está lá no céu de glória. A igreja já está lá. Nos tribunais de Cristo, nas bodas do Cordeiro, festejando. E aqui na terra, ele vai estar acontecendo isso aí, olha. As principais ações do anticristo. Ele vai negar tanto o Pai quanto o Filho. 1 João capítulo 2, verso 22, quem é que pode ler? 1 João capítulo 2, verso 22, ali, já está ali, ó. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Ele vai negar, ele vai dizer para Israel, não, para com isso, tem que me adorar, eu sou Deus. E aí Israel vai reconhecer que realmente assassinou, matou, tirou a vida do verdadeiro Messias há 2000 anos atrás. E eles não vão adorar a ele, mas ainda vai sofrer 3 anos e meio, quando terminar os 7 anos, isso nós vamos ver mais à frente. Pois bem, ele negará tanto o Pai quanto o Filho, ele negará a encarnação de Jesus. Veja, está aí a palavra encarnação, não é reencarnação. Eu disse no estudo passado, né, que crente não crê em reencarnação, irmão. Nós cremos na encarnação de Jesus, conforme está escrito, né? João, que ele diz, no princípio era o quê? O verbo. E o verbo era o quê? O verbo se fez carne e habitou entre. Pronto. Então, nesse momento ele encarnou, tornou-se carne. Certo? Ele negará, ele obrigará, olha aqui, irmãos, ele obrigará a humanidade a adorar a Satanás na tentativa de extirpar, ou seja, tirar, arrancar, limpar da terra o conhecimento de Deus.
Meus irmãos, eu vi agora, eu estou assistindo muito os chamados podcasts, estou assistindo muito isso, e eu vi um pastor falando, chamando a atenção do apresentador, dizendo assim para ele: você já percebeu o quanto que estão tentando normalizar a figura de Satanás? Os shows dos cantores mundanos estão sendo abertos por verdadeiras criaturas, irmãos, demoníacas, malignas. E o povo está lá, ó, e isso, com chifre chega, a irmã Cátia está falando isso, que um chifre chega e enrola. E o pessoal está lá, ó, vibrando. Vão passar, a imagem de Satanás vai ser pedida, eles vão gostar, o mundo já está começando a gostar da imagem de Satanás. E isso já é a reta final, irmã Sunamita, já é a reta final da preparação para o reino do anticristo. Irmãos, eu não sou louco para querer datar ou pré-datar a vinda de Cristo, mas ousadamente eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Dessa geração não passa. Você pode perceber que a moral está se esvaindo. Os valores estão se invertindo. Os valores morais, os valores sentimentais, valores familiares e por aí vai. Estão sendo deturpados, estão sendo massacrados, estão sendo jovens. Só respondam para vocês mesmos, não precisam responder para mim. Estão ali também, ó, adolescentes e jovens estão por ali, aqui no templo hoje. Quem de vocês ainda toma bênção do pai e da mãe quando chega ou quando sai de casa? Ah, não, pastor, isso é tempo. Você sabia que isso vem da Bíblia? São valores bíblicos. Vocês precisam resgatar isso. Precisam. Pastor, até hoje eu não sabia, eu não tomo não. Não fui acostumado, pois acostume a partir de agora. Não toma não, Naldo? Fez assim? Precisam, irmão. Olha, o Saulo está ali levantando a mão. Toma, filho, toma a bênção. Eu, irmãos, quando eu ligo para minha mãe em videochamada, eu peço a bênção dela, ela me dá a bênção. Ao terminar a videochamada, eu peço a bênção dela antes de terminar a videochamada, irmão. Isso é valor bíblico, cristão. Mas eles querem tirar isso. Satanás, ou o reino do anticristo, quer tirar esse valor. Valor familiar. Por quê? E tem todo, e se eu fosse discorrer sobre isso, irmão, pastor, mas isso quer dizer o quê? Irmão, implica isso tudo, olha aqui para mim, jovens e adolescentes, isso implica tudo no âmbito espiritual. A bênção do Senhor está no sacerdote e na sacerdotisa do lar. Se os filhos não pedem, não são abençoados. Se não seguem este valor hereditário da Bíblia, não serão abençoados. E aí, esse valor vai se perdendo. Aos pais que têm filhos pequenos que estão aqui essa noite, passe a acostumar seu filho, sua filhinha, a tomar bênção, para que ele mantenha esse valor. E aí o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, isso precisa ser resgatado, irmão. Precisa estar em voga ainda. Isso no âmbito espiritual, isso conta muito.
E Satanás está vendo também isso. Deus está essa noite trazendo para nós, dizendo assim: traga novamente esse valor cristão para dentro da sua família. Você tem o poder, pai, você tem o poder, mãe, de estender a mão sobre ele, aleluia, e dizer: eu te abençoo, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os meninos lá em casa já até sabem, quando chega e esquece de tomar bênção, eu digo: vem cá, não tem pai, né? Não é? Ai, perdão, benção, pai. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Pois bem, irmão, se alguém quiser fazer algum adendo, falar alguma coisa, pode levantar as mãos e falar, tá, irmão? Nós estamos em um momento de aprendizagem. Ele matará os 144 mil selados e as 2 testemunhas. E esses 144 mil não são as testemunhas de Jeová, irmão, tá? Que eles tanto dizem por aí, não são, está na Bíblia, tá? Os 144 mil nada mais é que são 12 mil de cada tribo de Israel, pode fazer a conta, tá? Vamos para frente, slide 15. Ele também fará guerra contra os santos, contra os santos que mantiverem o testemunho de Jesus durante a grande tribulação. Está lá Daniel capítulo 7, verso 21, Apocalipse 13, 7. Ele oferecerá falsa prosperidade nos primeiros 3 anos, 3 anos e meio de seu governo. Isso aqui, queridos, eu falei uma vez, deixa eu molhar aqui a garganta. Isso aqui está com cara de ser água da garrafa da irmã Jéssica, para ter esse gelinho aqui abençoado. Foi revelamento, não foi? O que é que nós lemos? Diga lá o que foi que nós lemos. Não, oferecerá falsa prosperidade nos primeiros 3 anos e meio do seu governo, foi isso? Foi isso? Oferecerá falsa prosperidade. Irmão, diga para mim, eu falei sobre a questão aqui da tecnologia. Hoje, irmão, procure aí, veja se não está difícil, pergunte para um comerciante, se não está difícil troco em moeda, papel moeda, dinheiro físico. A maioria das pessoas estão usando Pix, moeda digital, e por aí vai. Por quê? Por várias questões, segurança, praticidade, velocidade, não tem que andar com o bolso agora correndo o risco de ser assaltado, e por aí vai. Tecnologia avançando demais, muito rápido, viu? Chip, tem um chip que eles fizeram, que é no tamanho, não sei quantas vezes mais fino que um fio de cabelo. Acredite, isso já existe, viu? Em Minas Gerais já tem uma pessoa que já colocou a sua casa toda, ele não usa a chave, ele chega lá, lê lá a retina do olho dele, o leitor óptico, abre a porta, e detalhe, ele ainda diz assim, que se a pupila dele estiver alterada, seja por droga, seja por pressão de alguém que esteja com arma, a porta não abre, irmão, não abre. Aí ele diz, eu estou seguro. Aí ele entra na casa dele, ele diz, chama o nome daquela mulher, né? Alexia, liga para mim no canal tal, e a Alexia já vai, Alexia,
liga a ducha lá para mim. E a Alexia vai fazendo tudo para ele. Liga a lâmpada, desliga a lâmpada, e por aí vai. Alguém estava me falando ontem que na Rússia, acho que é na Rússia ou na China, não sei, as pessoas vão saindo do mercado, aí cai no celular da pessoa, a geladeira da pessoa mandou a mensagem para ele: acabou o leite integral. Aí ele diz assim: compra leite, pum, já envia para a Alexia. A Alexia vai lá na Amazon, pum, que já manda para o mercado, pum, e o leite já cai na cozinha. Paz, meus senhores, vem um carrinho, um robozinho, um carrinho, já cai certinho lá, tchum, tchum, vai lá na casa do homem. Quando ele chega, irmão, o leite está na porta dele. E se ele tiver acesso, se o carrinho tiver acesso lá, que já estão linkando também, ele vai lá, abre a geladeira e coloca dentro da geladeira e vai-se embora, vai-se embora. Essa facilidade. Ora, se nós aqui, irmão, eu falei da vez passada acerca do telefone celular, né? O aparelho celular. O Elon Musk tem o seu projeto Starlink, que não precisa mais de antena repetidora, como tem ainda os celulares convencionais. Vai direto para o satélite. O celular dele vai pegar direto do satélite. Ou seja, muito em breve, aqui para nós, aqui no Laranjal do Jari, vai chegar o telefone que tem o mesmo nome do carro lá dele, telefone da Tesla. Vai chegar para nós aqui, e aí vamos comprar o celular, e vai muito bem navegando daqui para Macapá, tranquilo, não perde sinal. Hoje a gente já fica alegre quando chega no Água Branca e no Maracá, né, irmão? Para mandar mensagem, receber mensagem, falar com alguém, não sei. E dirá se acompanhando aí, direto. O ser humano, ele quer praticidade. O ser humano, ele quer conforto, ele quer agilidade. E o inimigo vai oferecer isso para a humanidade. O anticristo vai oferecer justamente isso para a humanidade. E o homem vai abraçar, e vai pedir, e vai querer. Quando ele se mostrar nisso, a humanidade vai dizer: reina sobre nós. Esse é o cara. Então, ele vai se unir para uma só religião. Ele vai unir os governos, uma só moeda. O real vai falar com as libras esterlinas lá da Inglaterra, que vai falar também com o dólar, que vai falar também com o yuan lá da China, e por aí vai. O mundo todo vai estar conectado. Ele vai conseguir isso, irmãos, nesses três anos e meio. Pois bem, falsa prosperidade nos primeiros 3 anos e meio. Ele mudará os tempos, as leis, decifrando grandes mistérios. Ele vai ter poder também. O diabo vai dar poder para ele. Satanás vai dar poder para ele. Pastor, ele vai ter poder de curar? Vai. Hoje o diabo tem. Ele bota a enfermidade, ele mesmo tira ali, só que é temporário, né? Fará uma aliança com muitas nações, Daniel capítulo 9, verso 27. Ele aplicará sanções econômicas, instituindo uma marca identificadora para quem quiser comprar ou vender. Irmãos, hoje, embora nós não tenhamos aqui a conta ainda do CNPJ da igreja, mas a igreja tem um saldo. Vocês acabaram de mandar alguma ofertinha aí
que caiu lá no Pix. Se alguém lá de cima quisesse bloquear esse valor, na hora que bloquearíamos. Fácil assim. Fulano de tal, pastor Júnior Dias, Antônio Júnior Dias está lá, no CPF e tal, bloqueia. Puf, bloqueou, acabou. Estou sem nada. É assim que vai ser. Ah, tu é cristão? Que agora, não sei se você já ouviu falar, já ouviu a expressão, palavras de ódio relacionadas aos cristãos? Já ouviram? Pronto. Vão cada vez mais dizer que nós estamos falando palavras de ódio, porque é o amor que impera, tá? Porque um homossexual, uma lésbica, pode e deve fazer o que quiser. Outro dia, eu não sei o que aconteceu com ele, mas um segurança de um shopping foi falar para um casal de lésbica, casal não, uma dupla de lésbica, porque elas estavam ali, né? E eu vou usar o termo bíblico, né? Se Paulo disse assim, melhor é casar do que abrasar. Estavam se abrasando em plena luz do dia, no meio do shopping, onde tinham crianças por perto. O segurança com muita educação foi lá com elas e disse, parem com isso, esse aqui não é um ambiente. Ela veio gritando para cima dele, fez um escândalo, e cada vez mais isso vai se tornar, queridos, normal. O anormal vai ser as pessoas quererem agora parar isso aí. Ele aplicará sanções econômicas instituindo uma marca identificadora. Promoverá a terceira guerra mundial utilizando a Aliança Ocidental do Norte como seu instrumento de ação. Fará sua própria vontade, engrandecendo-se acima de todos os deuses, sem fazer caso do verdadeiro Deus. Está lá em Daniel capítulo 11, versos 36 e 37. A doutrina e prefigurações na Bíblia. Nas interpretações da doutrina, os teólogos se dividem quanto à interpretação da doutrina da pessoa do anticristo, sendo, letra A visão do princípio do mal. Defendem que o anticristo é a personificação de alguns princípios, poderes maus ou ideias más do mundo. Permanecerá até o fim dos tempos em oposição ao reino de Deus. Letra B, a visão da instituição do mal. Veja, primeiro, princípio do mal. Segundo, instituição do mal. Defendem que o anticristo não é uma pessoa, mas um sistema. Por exemplo, o Império Romano, o papado, o islamismo. E a terceira classe, ou a terceiro grupo, que tem a visão da pessoa do mal, acreditam que o anticristo seria algum personagem histórico que ameaçou o avanço do anticristo, do avanço do cristianismo. Por exemplo, como o general Tito, o Tito que incendiou lá o templo, que destruiu, o templo, Nero, Maomé e alguns papas que foram muito opressores. Eu vou traduzir isso aqui. Tem 3 linhas de pensamento acerca do anticristo. A primeira é que o anticristo, ele não é uma pessoa, mas sim como é que eu posso dizer? Poderes do mal, as más ideias do mundo, o sistema de a segunda visão. Poderes do mal, por exemplo, o pecado multiplicado. Não, é isso que é o anticristo, tá?
Os poderes do mal, por exemplo, como... E agora eu vou ter que tirar o microfone, que senão, como nós estamos aí na live, como um rapaz lá de cabeça de ovo lá do STF, manda em tudo. A atuação maligna através da homossexualidade, os prazeres libertinos, a liberdade nas orgias. Essa é a primeira visão. E aí, alguém crê assim, que é o anticristo. É um sistema pecaminoso. Segundo, aí sim a gente vem para o sistema, são várias pessoas em um sistema opressor que vem para massacrar. Por exemplo, tivemos ali, só um exemplo, o Império Romano, que foi através de uma pessoa, o imperador, mas montou um sistema todo que oprimiu várias nações, inclusive Israel. E a terceira, que é essa, que eu creio, irmãos, eu não creio em uma força do mal, eu não creio em um sistema que se une, mas eu acho que, eu creio dessa forma, não acho não, tenho certeza pela Bíblia, eu creio nisso, que haverá uma pessoa centralizada que vai mesmo se manifestar, porque a Bíblia diz que ele vai querer se igualar a Jesus. Ora, então, um sistema, Jesus foi uma pessoa, ele encarnou. Se ele encarnou, então ele foi uma pessoa. Pessoa que eu falo, homem, assim como nós. Então, se Jesus foi um homem, o anticristo vai querer ser também. Ele vai querer imitar. Você percebe que vai ter o anticristo, a besta que saiu do mar. Tudo isso que ele vai administrar, ele vai lançar o sistema. Aí sim, eu creio que uma pessoa, o anticristo, vai montar o sistema dele para que, falei da besta que saiu do mar e o falso profeta, Olha aí, o anticristo, a besta e o falso profeta. São quantas pessoas? 3 pessoas, imitação da Trindade Santa. Então ele quer ser igual ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Ele vai requerer adoração a Ele, igual como o Filho foi adorado e é adorado até hoje. Então eu creio, irmãos, pela Bíblia, que será uma pessoa mesmo. Claro que ele vai reinar, ele vai administrar toda a situação e vai gerir aquilo tudo. Irmão, acredite, através da tecnologia, ele vai saber cada ação das pessoas mais longínquas que estiverem. Ele vai saber. Viu? Ele vai saber. Não se engane. Nós estamos aprendendo sobre a grande tribulação, que é para a gente não ficar nela. Nós estamos aprendendo sobre a grande tribulação, que é para a gente querer mais Deus, que é para a gente querer mais o céu, que é para a gente fazer mais, para a gente mais, estiver mais próximo do papai, que é para a gente subir um arrebatamento. Agora, esse é o momento, essa é a hora. Aleluia. Pois bem, o 19, Celine. Letra D, a visão da falácia popular, defendida pelos escritores liberais e modernistas, afirmam que o anticristo somente reflete alguns mitos pagãos dos cristãos primitivos. Eu vejo isso direto também
essa matéria sendo discutida nos podcasts da vida. Aí, depois do D está a letra C, mas é letra E, tá, irmãos? A visão da pessoalidade do anticristo. Nesta que é a visão da nossa doutrina, o anticristo é um ser pessoal, tá? Que traz em si a consumação máxima da manifestação do mal, sendo, portanto, contrário a tudo aquilo que diz respeito a Cristo. A diferença entre o espírito e a pessoa. Bom, veja, existe uma diferença entre o espírito do anticristo e a pessoa do anticristo. Note que a palavra espírito está com o E minúsculo, ou seja, não é o Espírito Santo aí. Foi colocado propositalmente. Não é o Espírito Santo, tá? É o Espírito do anticristo e a pessoa do anticristo. Eu vou traduzir se alguém tiver com dúvida, tá? Por exemplo, existe uma diferença entre o pastor Júnior Dias e o espírito que opera no Júnior Dias quando ele abre a boca para pregar a palavra. Porque no momento que alguém pega um microfone, seja no altar, seja qual for o lugar, ou sem microfone mesmo, começa a falar de Deus, nesse momento, já não é mais a pessoa que está falando, é Deus quem está falando. E o Espírito Santo, ele atua de forma benéfica. O Espírito Santo faz, irmão, ninguém é bom. Lembra do jovem rico, quando ele disse assim para o Senhor Jesus: bom mestre, o que posso eu fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus disse para ele assim: dissestes bem, porque não há um bom senão Deus. Nenhum homem é bom, irmão. A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída pelo pecado, ela nos faz ser maus. Você não jogou lá não, né? Vê Lucas capítulo 18. Vê a partir do verso número 15, 17, alguma coisa assim. Eu acho que é isso. Está lá? Perguntou-lhe um certo príncipe dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha o que Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Nesse versículo, eu vejo Jesus dizendo assim para ele: olha, tu estás me olhando na forma humana. Se tu estás me chamando de bom, então tu estás reconhecendo que tu não está falando apenas com um homem, porque nenhum homem é bom. Tu estás reconhecendo que eu sou filho de Deus, reconhecendo a minha deidade. Ele diz: não há um homem bom senão um que é Deus. Então tu está reconhecendo a minha deidade como filho de Deus, como filho do Pai. Aleluia. Então, irmãos, um crente, ele só faz bondade, só faz coisa boa, não é porque ele é bonzinho, não, porque o Espírito de Deus habita nele e está fazendo ele fazer coisas boas. Porque a nossa natureza humana é caída, é pecaminosa. Davi chega a dizer: pecado fui formado. Salmista. Então, irmãos, o Espírito de Deus que habita em nós faz coisas boas. Nele, no anticristo, quem vai atuar é o espírito de Satanás, o próprio espírito do anticristo. E ele vai fazer o quê? Muita maldade. O anticristo, a pessoa dele, já vai ser má. E ainda com a atuação do anticristo na vida dele, aí que vai fazer maldade mesmo. Vai ser muito mal. Muito mal. A diferença entre o espírito do anticristo e a pessoa do anticristo está ali.
1 João 2, 18, 22, 4, 2 e 2 João 7. O espírito do anticristo, ao longo da história, desde a manifestação do pecado que se estabeleceu no mundo, o espírito do anticristo, Gênesis 3,15, vem se manifestando através de muitos personagens bíblicos e históricos. Aqui nós vamos ter, repito, vamos ter a diferença entre a pessoa do anticristo e o espírito do anticristo. E nós vamos ter aqui pessoas que obtiveram a atuação do espírito do anticristo. Caim, Gênesis 4:8, Faraó, Senaqueribe, aquele rei lá, o rei Senaqueribe, que mandava, chegava lá, fazia os planejamentos todos dele, e aí, está lá segundo Reis, o rei Senaqueribe, irmãos, ficava lá dentro do quarto dele, sem ninguém lá dentro, ele ficava fazendo os planos para matar o povo de Israel, fazia plano, quando ele botava o pé, que reunia os exércitos dele lá, os líderes, os soldados dele, o Espírito Santo ia lá, o Senhor Jesus, Jeová, avisava o profeta, que dizia assim: olha, o rei Senaqueribe vem assim, 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 assim. E ele ficou sabendo disso, e toda vez ficava o profeta Israel ficava sabendo disso. E até que ele pergunta: mas afinal de contas, quem é que está deles aqui? Quem é deles que está aqui com a gente? Não, meu senhor, não é ninguém, não é um cagueta não é nenhum X9 não. É porque tem o Espírito de Deus que está sobre o profeta Eliseu, que está lá em Dotã, que Deus revela as coisas para ele. Vamos pegar esse homem agora, vamos embora, e vai lá e tudo mais, e tá, vai pegar. Aí a Bíblia vai dizer que Deus manda um anjo só. Vamos ver os bons de Bíblia aí. Quantos homens de Senaqueribe morreram com a atuação de um homem só? Já foi tema de estudo bíblico nosso aqui, eu já falei sobre isso, vamos lá. Quantos soldados morreram com a atuação de um anjo só que Deus mandou? Bora, crente. Está com medo de falar, né? E eu estou com dúvida se falo ou não falo, para aguçar a tua curiosidade, para você pesquisar. Pois bem, mas foi mais de 30 mil, viu, Jéssica? Não vou falar não, vá pesquisar. Pois bem, a atuação do espírito do anticristo, Senaqueribe, na vida de Amã, aquele lá, da Esté, o Antíoco, Epifânio, Herodes, o Grande, os religiosos do primeiro século, os gnósticos, o general Tito, que destruiu o templo, Nero e os imperadores romanos, alguns papas da Inquisição que mataram muita gente, muitos cristãos, os renascentistas modernistas, os iluministas, os liberais e os pós-modernos. Todos esses exemplos apresentam facetas da pessoa e da atuação do anticristo. Irmão, queridos, tomem cuidado, eu sempre tenho falado, tomem cuidado, principalmente vocês jovens, com a internet, tá, irmãos? Tomem muito cuidado. A internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também, tá? Gabriel Dias sabe do que eu vou falar. Ele mesmo chegou para mim e disse: poxa, pai, está aqui o exemplo de uma pessoa que perde o dom de Deus. Tinha um cantor aí, irmãos, que alcançava as mais altas notas num louvor dele, louvava muito bem, e agora o camarada não consegue cantar nada, irmão. Parece um galo com gogo, um galo que pegou gogo. Já viu um galo com gogo, irmão?
Nunca viu, irmã Samanta? Viu, irmãos? E esse, por que ele perdeu? Porque se desviou. Por que ele se desviou, irmão? Porque está alinhado com pessoas que querem deturpar a palavra do Senhor nosso Deus. Se aliou a Kleber Lucas, se aliou, irmão, a Caio Fábio. Tome muito cuidado, muito cuidado. Quando você vê pastores, irmão, na internet, falando, pregando, dizendo assim: ah, não, eu saí da bolha, saí do sistema religioso dos pastores. Tome cuidado com esse aí, viu? Tome cuidado. Certamente esse aí já se perdeu faz tempo. Aí está pregando contra a igreja, viu? Prega contra a igreja. Tome muito cuidado com isso. Queridos, nós vamos parar por aqui, tá? E vamos continuar na próxima terça-feira, querendo Deus. Marceline, me lembre de eu pegar esse estudo bíblico e mandar para os irmãos na minha linha de transmissão, tá bom? Amém? Eu vou mandar para os irmãos já virem sabendo dos próximos tópicos que nós estaremos estudando, que certamente nós vamos encerrar na terça-feira que vem, querendo Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Antes da gente orar, irmãos, encerrando, eu estou há 9 anos à frente desse ministério, e a gente tem lutas, batalhas, a gente chora junto, a gente vence junto, a gente se alegra junto, e eu confesso que eu tenho que aprender ainda. Eu sofro, irmãos, sofro quando alguém vai embora. E essa família, e eu estou falando do irmão Sami com a irmã Samanta, nós passamos tão pouquinho tempo juntos, mas eu aprendi a amar. São pessoas que eu vejo que têm um talento fantástico para Jesus, e a igreja que eles estarão indo lá, ela vai falar um pouquinho, não sei se vai falar para onde vai, mas certamente o pastor de lá vai receber uma família de obreiros, pessoas disponíveis para a obra. E eu espero, irmã Samanta, em nome de Jesus, eu até lhe recomendo, procure uma Assembleia de Deus, tá? Que fala a nossa mesma linguagem, que é pentecostal, que gosta do Espírito Santo, né? É claro que lá no sul é bem mais tradicional, né? Mas nós somos adaptáveis, irmão, tá? Eu vou ceder, não sei se dá para, o Samuelzinho está dormindo aí, não sei se dá para, ajuda aí, Saulo. Ai. O irmão Samir, ele já foi, teve que iniciar o trabalho dele lá, não deu para eu dar oportunidade para ele, mas está aqui a irmã Samanta, que irá falar algo, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Como eu já falei para o pastor Júnior, né, já falei para a pastora Cristiane também, a minha gratidão, né, por eles terem nos abraçados, né, aqui. Eu vou resumir um pouquinho para vocês. Quando eu vim para cá, para o Laranjal do Jari, eu até comentei, eu não lembro se eu já comentei com o pastor, né, se eu tive a oportunidade de comentar com ele,
mas eu comentei com alguns amigos que a igreja nos deu, né? Porque foram amigos mesmo, que nos abraçaram, que se importaram conosco. Mas assim, quando eu vim para o Laranjal do Jari, há 6 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu falei que eu queria ficar aqui em Laranjal do Jari apenas 5 anos, né? E eu falei para o Sami, olha, eu só vou ficar, a minha vontade de ficar em Laranjal do Jari é apenas 5 anos, e depois disso a gente vê o que a gente faz, né? E há 3 anos atrás a gente já vinha pedindo, né, a vontade de mudar de cidade, que aparecesse a oportunidade dele ser transferido, mas aí não acontecia, né? Não acontecia. Ano passado eu fiz 5 anos aqui em Laranjal do Jari. E só que eu senti assim que eu tinha esquecido do que eu tinha falado, na verdade, para o Samir, né? Que eu falei para ele que eu queria ficar 5 anos. Só que hoje eu entendo, irmãos, porque Jesus me deixou mais 1 ano aqui. Desculpa. Nós viemos, todos aqui conhecem, né, o ECC, que é da nossa igreja. Nós fomos convidados por um casal de amigos não tão próximos, que não nos conhecia, que viraram nossos amigos. E assim, eu estou com meu marido, vou fazer 11 anos. E a minha mãe sempre foi evangélica. Aliás, faz uns 12 anos que a minha mãe é evangélica. Quando eu comecei com meu esposo, quando nós nos casamos, a minha mãe já era evangélica. E ela falava para ele, um dia eu ainda vou te ver numa igreja, dentro de uma igreja. E ele falava para ela, você nunca vai me ver dentro de uma igreja. E aquilo doía muito ela, então ela falou que todos os dias ela orava, porque ela disse que ela ia ver ele dentro de uma igreja. E o ECC nos trouxe, né, para a igreja. Foi a primeira igreja que o meu marido colocou os pés, irmãos, dentro. Foi aqui. Isso me alegra muito, porque o pastor Júnior nos abraçou sem nos conhecer. Nós conhecíamos o pastor Júnior e a pastora Cris apenas de olhos, né? Que nós apenas víamos eles. Nós achávamos eles um casal muito bonito, mas a gente não sabia que era aqui a igreja do pastor Júnior, da pastora Cris, que eles ministravam. Que eles tinham tantas pessoas boas, né? Que aqui nós conhecemos muitas pessoas boas mesmo. E eu estou falando isso, irmãos, porque esse ano Deus mudou muito a minha vida. E eu entendo hoje. Por isso que Ele me deixou mais 1 ano aqui em Laranjal do Jari. E que pena que foi só 1 ano, né? Por que não foi antes, eu me pergunto, né, hoje? Por que não foi antes, meu Deus? Por que tu não me apresentou isso antes, né? Pode ser que antes eu resistisse um pouco mais. Entendeu? Porque quando Ele me trouxe para cá, eu não resisti. Eu sabia que eu precisava disso, mas eu não houve uma resistência. Então, irmãos, eu agradeço muito do fundo do meu coração mesmo a acolhida de pouco tempo, pastor Júnior, pastora Cristiane, outros casais que a gente já conhecia aqui, que a gente tem como amigos também. E falar para vocês que nós nunca nos sentimos tão acolhidos como nós fomos aqui na igreja com vocês, né? E nós estamos, como o pastor Júnior falou, nós estamos indo para o sul, para o Paraná. Meu esposo já foi. Infelizmente, ele não está aqui para agradecer também, mas eu acredito que ele é imensamente grato também às pessoas que aqui nos acolheram. Ele já está lá trabalhando. Mês que vem eu e as crianças já estamos indo. E eu quero dizer para vocês que nós vamos lembrar muito, muito de vocês pela acolhida, né? Que é aqui que nós nos encontramos, pastor Júnior. Foi aqui, na sua igreja, com as suas orações, que eu sei que eu nunca vou esquecer no dia que o Senhor foi na minha casa. Muito obrigada. Obrigada, gente.
Meus irmãos, uma vez o inimigo tentou ferir o meu coração, usando uma pessoa para dizer assim, que o ECC ele não prestava, que era um negócio que era carnal. Estou dividindo uma experiência com vocês. E falou uns adjetivos que não convém falar aqui agora. Aquilo entrou no meu coração e eu, embora rejeitando, mas aquilo veio, me magoou, me entristeceu. Eu fui para casa, eu me joguei no chão e digo: Deus, se eu tiver com a visão espiritual errada acerca disso, me tira desse lugar, me ajuda para dizer não quero mais. E o Senhor me visitou ali, e Ele me falou assim, desta forma: quanto vale uma alma? E eu respondi para Ele assim, falando ao meu coração. Já conversou com você mesmo? Já veio palavras assim? É Deus, irmão, falando. Eu já ouvi a voz de Deus, mas muitas vezes Ele fala ao meu coração, à minha alma. E eu disse: Senhor, não tem preço. E Ele disse: pois é. Como é que tu dizes? Aí Ele falou para mim: verifica quantas pessoas estão congregando hoje na minha casa, me adorando, que vieram através desse trabalho. E eu fui contando, irmãos, pessoas alcançadas através do encontro. Porque eu tenho o ECC como uma ferramenta de evangelização. E a irmã Samanta acabou de provar aqui para nós, dizendo que o Samir, primeira vez que ele entra, pisa numa igreja, foi aqui e foi alcançado através do ECC. Quando alguém vier, irmão, falar bobagem, falar besteira acerca disso, primeiro, irmão, entenda que se eu tiver errado, irmãos, porque eu só aceito alguma coisa, alguma obra, alguma coisa assim, depois que eu falo que eu vou orar, buscar a Deus, e aí sim eu vou buscar a resposta do Senhor, para ver se faço ou não faço. Eu posso contar e dizer para vocês aqui agora, irmão Santarém veio através do encontro, sim ou não, irmão Santarém? Está ali. E eu vou dizendo, e mais ainda alguns, irmã Samanta, né? Deixa eu ver, eu não sei, irmão Fabinho não, né, irmão Fabinho? Não, mas dos irmãos que não estão aqui, irmão, vários e vários irmãos, tá? O irmão Ted, que vem aqui hoje, irmãos, reforçou mais ainda. Claro que ele já vinha outras vezes, mas o encontro foi, trouxe ele de volta, de vez, irmão. E outros mais. Se não me falha, a irmã Rosa, não, a irmã Rosa foi através da irmã Nasa, né? Foi, né? Foi depois que ela foi. Mas, fato é, irmãos, como eu disse uma vez aqui, tem gente que, foi numa terça-feira, acho que foi terça-feira passada, né? Mandilene foi alcançada através do encontro, e por aí vai. Eu espero que ninguém, por exemplo, tenha o que aconteceu no domingo passado aqui, do encontro com Deus. Eu espero que alguém não fique, né, dizendo, não, pelo amor de Deus, meus irmãos, não façam isso não. Quando você participar, você vai ver o quanto que é de Deus o encontro. No nome do Senhor Jesus. Irmã Samanta, leve um grande abraço ao irmão Samir. Mais uma vez, eu quero ter notícias de que vocês estão trabalhando para Jesus, estão fazendo a obra do Pai, tá bom? E quero ouvir falar que o Saulo e o Samuel estão crescendo na obra do Papai Celestial. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.
Quando tinha antigamente, não sei se a senhora vai lembrar, não sei se tinha da sua época, mas lá em Monte Dourado tinha muito isso, irmã Sunamita. Tinha muito disso lá em Monte Dourado. Quando alguém ia embora, a gente cantava para a família um louvor antigo que diz assim, a letra. Só o refrão. Amigo, ouça bem, não importa nesse mundo o que tu irás passar, se não encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar, lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem, não importa nesse mundo o que tu irás passar, se não encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar, lá no céu te encontrarei. Vamos orar ao Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por este momento aqui, por esta noite, Senhor da glória, aonde nós estivemos trazendo uma porção da Tua palavra acerca das coisas vindouras da escatologia bíblica. Abençoa Teus filhos, fortalece os Teus filhos. Senhor, nós somos igreja, estamos estudando sobre o período da grande tribulação, para não ficarmos aqui, Senhor, porque aqui vai ser pranto e ranger de dentes, mas a Tua igreja, Jesus, que vem para este culto de doutrina, ela quer subir no arrebatamento, Senhor, ela quer subir no arrebatamento, Jesus, ela quer ouvir o soar da Tua trombeta, meu Pai. Eu não quero ficar aqui, Senhor, os meus irmãos também não querem ficar aqui, meu Pai, aleluia. Santifica a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, meu Pai, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, ó Deus da glória, para que nós possamos estar em santidade com o Senhor todos os dias de nossa vida. Que essa noite, meu Pai, os irmãos lhe busquem em oração pelas madrugadas, aleluia. Que amanhã a Tua igreja, meu Pai, acorde com a vontade de louvar o Teu nome, de falar, de ler a Tua palavra, de consagrar mais ainda, de estar visualizando, olhando, vislumbrando, desejando, esperançoso o céu de glória. Papai celestial, fortalece a Tua igreja. Ah, Senhor meu Deus, firma os pés da Tua igreja na rocha inabalável que és Tu, ó Senhor Jesus. Na autoridade do Teu nome nós te oramos. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos deslizes, os nossos pecados, purifica-nos, ó Deus da glória. Na autoridade do Teu nome, leva-nos na Tua paz, na Tua proteção, em nome de Jesus. Se o Senhor não voltar, estaremos aqui na sexta-feira, cultuando e engrandecendo o Teu santo e glorioso nome. Se o Senhor voltar, o culto será aí na glória com o Senhor, pastor Jesus. Amém e amém. E a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a eleita de Cristo. E a igreja diz: amém. Irmãos, os jovens estão numa campanha de oração. Quem quiser orar, permaneça. Orar é bom e nunca é demais. Se você quiser e puder, Deus abençoe.